Você só vai ficar rico quando parar de fazer isso. A armadilha invisível. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem correr, trabalhar duro, estudar, tentar, e mesmo assim continuam no mesmo lugar? Já viu gente que se levanta às 5 da manhã, dá tudo de si, e no final do mês mal consegue pagar as contas? Talvez esse seja exatamente o seu caso. Mas se for, saiba. O problema não está no esforço. O problema está em algo que você ainda não percebeu. E é por isso que você só vai ficar rico quando parar de fazer isso. Napoleon Hill, o autor do clássico Pense e Enriqueça, passou décadas estudando os homens mais bem-sucedidos do mundo. E sabe o que ele descobriu? Que a maioria das pessoas fracassa não porque falta talento ou sorte, mas porque estão presas em padrões que sabotam a riqueza sem que elas percebam. O primeiro desses padrões é o pensamento de escassez. A mente treinada para sobreviver nunca vai prosperar. Você pode até achar que pensa em riqueza, mas se acorda todos os dias já preocupado com dívidas, boletos e contas, está vibrando o oposto do que deseja. E a verdade é dura. Enquanto você continuar pensando como pobre, sentindo como pobre e reagindo como pobre, você nunca terá a vibração necessária para atrair dinheiro. Hill dizia: a riqueza começa com um estado de espírito, precisa de um propósito definido, um desejo ardente e fé inabalável. Mas e você? Qual é seu propósito? Ou está apenas tentando ganhar um dinheirinho para pagar as contas e ver se sobra alguma coisa no fim do mês? O problema é que isso não é propósito, isso é sobrevivência. E o universo não recompensa sobreviventes, ele responde aos criadores. Enquanto você continuar se comportando como alguém que só quer se virar, dar um jeitinho ou ganhar o suficiente, a riqueza vai te evitar como se você tivesse uma doença contagiosa chamada medo de prosperar. Essa é a verdade que ninguém te conta. Você não ficará rico apenas por trabalhar duro. Você só vai ficar rico quando parar de pensar como quem tem medo de perder, quando parar de correr atrás e começar a gerar uma vibração que atrai. Enquanto você continuar focando no que falta, na crise, na escassez, no preço das coisas, na política, na inflação, nas dívidas, tudo isso crescerá na sua vida como erva daninha. Hill ensinava que o pensamento tem frequência e a maioria está sintonizada na frequência errada. Quando foi a última vez que você agradeceu antes de ver o resultado? Quando foi a última vez que sorriu para um boleto dizendo: isso prova que eu tenho movimento financeiro? Quando foi a última vez que investiu em algo que parece loucura aos olhos dos pobres, mas é natural para os ricos? Você continua tentando ficar rico sem mudar quem você é por dentro. Mas isso é como tentar aquecer uma casa sem acender a lareira. Você só vai ficar rico quando parar de agir como quem ainda é pobre. É cruel, mas é real. E sabe o que mais prende você? É o hábito de reclamar. Você nem percebe mais, mas vive dizendo: tá difícil, nada dá certo, tudo é caro, o Brasil não tem jeito, o fulano tem sorte. Cada uma dessas frases é como um tijolo que você mesmo coloca em volta da sua alma, formando a prisão vibracional da escassez. Quer mudar? Então pare. Pare de repetir o que todo mundo diz. Pare de se alinhar com o medo coletivo. Pare de seguir conselhos de quem nunca ficou rico. Pare de pedir desconto em tudo. Pare de ver tudo como gasto e comece a enxergar investimento. Pare de tentar convencer os outros de que você está certo e comece a convencer o universo de que você está pronto. Comenta aqui embaixo o que você sabe que precisa parar de fazer para atrair riqueza de verdade. A mente que se sabota em silêncio. Você acha que está lutando contra o mundo, mas a verdade é mais dura. O seu maior inimigo está dentro da sua cabeça. Enquanto você pensa que é o banco, o governo, o patrão, o mercado ou a concorrência que está te impedindo de prosperar,
A realidade é que existe uma força invisível te puxando para baixo. E essa força tem nome: autoimagem pobre. Napoleon Hill dizia que ninguém jamais se eleva financeiramente além daquilo que acredita merecer. Ou seja, se lá no fundo você não se vê como alguém que merece ser milionário, você vai continuar criando situações que sabotam a sua própria prosperidade. É como se a vida fosse um espelho que reflete não o que você quer, mas o que você acredita sobre si mesmo. Pare e pense: como você se vê? Como alguém próspero, confiante, generoso e abundante, ou como alguém limitado, cansado, pressionado, tentando sobreviver num mundo injusto? Se sua autoimagem é de escassez, você pode ganhar na loteria hoje e amanhã estará quebrado de novo. Porque o dinheiro nunca muda ninguém. Ele apenas revela e amplia o que já está dentro da pessoa. Por isso, a mudança verdadeira começa quando você para de se ver como vítima e começa a se enxergar como fonte. Pare de se diminuir, de se criticar, de se comparar. Pare de se sabotar dizendo frases como: isso não é para mim, não nasci para isso, me falta estudo, me falta tempo, sou velho demais, sou jovem demais, sou pobre demais. A riqueza odeia quando você tenta justificar sua pobreza. Ela foge. A mente tem um comportamento curioso. Ela ama confirmar aquilo em que acredita. Se você acredita que dinheiro é difícil, tudo será difícil. Se acredita que ninguém te ajuda, todos parecerão indiferentes. Se acredita que quem enriquece perde a paz, você vai sabotar qualquer oportunidade próspera só para manter a paz que conhece. E se eu te dissesse que é exatamente isso que está acontecendo agora? Que sua mente criou uma zona de conforto emocional onde ser pobre é familiar e por isso você sente segurança em continuar como está, mesmo que doa. Você diz que quer mudar, mas não se permite mudar por medo de perder o velho eu. A pobreza é um casaco velho que você odeia, mas sente medo de tirar porque está frio lá fora. Só que você nunca vai conhecer o calor da riqueza enquanto não se despir da velha identidade da escassez. Hill ensinava que o universo só responde com força quando o desejo é genuíno e a fé é inabalável. Mas não há fé onde há dúvida constante, comparação, reclamação, medo e apego ao passado. Não há riqueza onde a mente se distrai com a falta. Não há colheita onde a semente foi lançada em solo ingrato. A verdade que poucos aceitam é: você só vai ficar rico quando parar de se ver como alguém pobre tentando enriquecer e começar a se ver como alguém rico em essência, apenas manifestando o que já é seu por direito divino. E o primeiro passo é parar. Parar de se depreciar. Parar de repetir histórias de fracasso. Parar de se identificar com a dor. Parar de carregar culpas antigas, traumas familiares, maldições hereditárias. Deus não quer que você viva sob maldição, mas sob propósito. E você só cumpre o propósito quando aceita a abundância que vem junto com ele. Você acha que fé é só acreditar em milagres, mas fé verdadeira é viver como quem já recebeu. É pensar como rico, agir como rico, sentir como rico, antes que o dinheiro chegue. Porque o dinheiro vem como consequência, não como prova. É como disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e será vosso. Você tem pedido, mas tem vivido como quem ainda espera. Está na hora de parar. Parar de duvidar, parar de hesitar, parar de adiar, parar de se sabotar. Você só vai ficar rico quando parar de ser quem você era e começar a ser quem você foi chamado para ser. A rejeição silenciosa do dinheiro. Muita gente diz que quer ser rica, mas vive rejeitando o dinheiro sem perceber, e é por isso que ele nunca chega. Napoleon Hill alertava: a mente rejeita aquilo que teme, despreza ou inveja. E você pode estar fazendo exatamente isso, mesmo enquanto diz que sonha com prosperidade. Quer saber se você está afastando o dinheiro?
Observe como reage quando vê alguém bem-sucedido. Você sente admiração ou raiva? Você pensa que inspiração ou pensa deve ter feito coisa errada para chegar lá? Você vibra com a vitória dos outros? Ou julga, critica, sente incômodo? Seja sincero, porque esse é um ponto de virada. Tudo o que você julga, você afasta. Tudo o que você admira, você atrai. A mente é assim. Ela não vai te dar algo que você associa àquilo que odeia. Se você odeia os ricos, como espera se tornar um deles? Se você acha que o dinheiro muda as pessoas, que o rico não entra no céu, que ter muito é perigoso, então sua alma vai se proteger da riqueza, mesmo que sua boca a peça todos os dias. Você diz que quer dinheiro, mas não suporta vê-lo na mão de quem você acha que não merece. Ora, se você acha que o dinheiro deveria ter critérios morais para existir na vida das pessoas, então você está dizendo ao universo: não sou digno enquanto não for perfeito. E adivinha, você nunca será perfeito. E por isso, inconscientemente, você continua rejeitando aquilo que mais deseja. Hill falava que riqueza é uma energia que busca canal aberto. E o que bloqueia esse canal é o julgamento. Se você passa o dia criticando políticos, empresários, influenciadores, colegas, familiares, se vive dizendo: se eu tivesse o que ele tem, faria melhor, então você está dizendo para o universo que não está pronto, porque o universo não responde à comparação, ele responde à vibração. Quer desbloquear o fluxo? Comece a celebrar a riqueza alheia. Agradeça quando alguém prospera perto de você. Louve quando vê alguém comprando carro, casa, viagem. Não pense no que você ainda não tem. Pense no que isso significa. O campo está fértil. A abundância está em movimento. E se ela chegou até ele, pode chegar até você. Mas só se você parar. Parar de julgar, parar de invejar, parar de vibrar ressentimento. A inveja é um imã invertido. Ela puxa tudo para longe. A crítica é um veneno que destrói sua própria colheita. A comparação é uma armadilha do ego que te prende na escassez. Napoleon Hill falava da importância do mastermind, cercar-se de mentes que vibram na mesma frequência da prosperidade. Mas como você vai conseguir isso se o seu pensamento ainda é de repulsa? Se você ainda se sente pequeno perto de quem tem mais? Se você ainda duvida que é possível para você também, aqui vai um segredo. A chave para se tornar rico é parar de rejeitar aquilo que você quer atrair. Isso vale para dinheiro, amor, saúde. Tudo que você critica, resiste ou teme se afasta. Repare nas frases que você costuma repetir. Dinheiro não traz felicidade. Rico não tem paz. Eu prefiro ter tempo livre do que ficar correndo atrás de dinheiro. Eu não nasci para ser patrão. Deus me livre ficar igual fulano. Cada uma dessas frases está plantando uma rejeição na sua mente subconsciente. E enquanto elas estiverem aí, você pode orar, fazer curso, trabalhar 16 horas por dia. Nada vai mudar, porque a sua alma está com o portão fechado. Você só vai ficar rico quando parar de rejeitar, condenar ou se sentir inferior diante do dinheiro. O dia em que você conseguir ver uma pessoa próspera com alegria verdadeira no coração, sem ressentimento, é o dia em que a prosperidade começa a se aproximar de você. O hábito invisível que te mantém quebrado. Se você chegou até aqui, é porque está começando a perceber que a riqueza não é apenas uma questão de sorte, herança ou esforço físico. É uma questão de mentalidade e vibração constante. E uma das coisas mais perigosas que te mantém afastado do dinheiro é um hábito que quase ninguém enxerga, porque ele se disfarça de prudência, de humildade, de pé no chão. Mas é ele que está te sabotando em silêncio. Esse hábito se chama autojustificativa. Toda vez que você tenta explicar por que ainda não enriqueceu, você está afirmando para o universo que o seu atraso é justificável, que a falta é lógica,
que a escassez é natural. E o universo vai continuar te tratando como quem precisa de lições e não de bênçãos. Frases como: estou esperando o momento certo. Assim que sobrar um dinheiro, eu invisto. Eu sou assim mesmo, simples. Quem nasce pobre, morre pobre. É o sistema. Não tenho sorte com dinheiro. Quando Deus quiser, vai acontecer. Essas frases parecem inofensivas. Algumas até soam espirituais. Mas Hill diria que elas são afirmações de escassez mascaradas. Porque toda vez que você diz não agora, você está adiando o seu futuro. Toda vez que se esconde atrás de uma desculpa bonita, você está autorizando a pobreza a ficar mais um pouco na sua casa. Napoleon Hill dizia: toda derrota temporária carrega em si a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente só brota para quem para de se justificar e começa a se responsabilizar. A vida não muda quando você encontra uma desculpa confortável. Ela muda quando você encontra uma decisão incômoda. Pare e pense: quantas vezes você já soube o que tinha que fazer, mas não fez porque não dava agora? Porque era fim de mês, porque era pandemia, porque era ano eleitoral, porque o dólar subiu, porque ninguém acreditava, porque o curso era caro, porque era arriscado. Você acha que esses motivos são reais, mas Hill chamaria de desculpas emocionalmente aceitáveis. A mente encontra sempre uma forma de justificar a inércia. E essa é a prisão. Enquanto você continuar buscando desculpas para não fazer, o universo continuará te dando mais razões para ficar parado. Você só vai ficar rico quando parar de justificar sua pobreza. Enquanto estiver tentando convencer os outros e a si mesmo de que está tudo bem viver no limite, de que é normal não sobrar nada, de que é difícil para todo mundo, você estará afirmando essa realidade com força. Quer quebrar esse ciclo? Então diga agora em voz alta: eu não aceito mais desculpas, eu escolho agir, eu escolho mudar, eu escolho prosperar. Parece simples, mas muda tudo. Porque a partir do momento em que você declara para o universo que não se esconde mais atrás de justificativas, ele começa a te enviar testes, situações que vão exigir fé, coragem, iniciativa. E se você passar por elas com convicção, as portas se abrem. A riqueza começa no dia em que você para de se explicar e começa a se transformar. E sabe o que vem depois disso? Vem o medo, vem a dúvida, vem a tentação de voltar atrás. Mas isso é o sinal de que você está no caminho certo. Toda mudança verdadeira incomoda antes de libertar. Todo novo nível exige um novo você. E o antigo você vai gritar, vai resistir, vai implorar para que você volte para a zona de conforto. Mas agora você sabe, você só vai ficar rico quando parar de justificar a sua estagnação e começar a construir sua nova identidade. O custo silencioso de continuar, sendo quem você sempre foi. Você pode não perceber, mas existe um custo altíssimo em continuar sendo quem você sempre foi. Um custo que não aparece na fatura do cartão, nem no boleto do banco, mas que está corroendo silenciosamente sua paz, sua alegria, sua fé e seus sonhos. E é esse custo invisível que te impede de prosperar. Napoleon Hill dizia que a riqueza exige uma nova identidade. Mas você ainda está tentando usar os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes que te mantiveram pobre até hoje, esperando que, milagrosamente, o universo resolva te recompensar. Isso nunca vai acontecer. Você só vai ficar rico quando parar de proteger a sua versão antiga como se ela fosse sua amiga. Ela não é. Ela é a sua âncora, é a sua jaula, é a sua programação antiga, repetida e reforçada por anos de frustração e medo. Enquanto você continuar fazendo as mesmas escolhas, dizendo as mesmas frases, convivendo com as mesmas pessoas, pensando do mesmo jeito, você continuará tendo os mesmos resultados. A prosperidade não é um prêmio,
É uma permissão que você concede a si mesmo quando decide se tornar alguém novo. Você já se perguntou o que está disposto a abrir mão para receber o que deseja? Porque é fácil dizer que quer ser rico. Difícil é parar de consumir conteúdo que te distrai. Parar de se identificar com os fracassos do passado. Parar de reclamar por vício. Parar de andar com quem só fala de problemas. Parar de resistir às mudanças que Deus está tentando colocar na sua vida. A sua resistência está custando a sua riqueza. O seu apego ao antigo está bloqueando o novo. Napoleon Hill fala em seu livro sobre a importância da decisão firme. Ele mostra que todas as pessoas que enriqueceram de verdade tomaram decisões radicais em algum momento. Mudaram a rotina, romperam laços, assumiram riscos, apostaram em algo novo, mesmo quando ninguém acreditava. E você, ainda está esperando o cenário ideal? Ainda está tentando mudar sem incomodar ninguém? Ainda está buscando a aprovação dos mesmos que te desacreditam? Ainda está tentando manter tudo como está, esperando que o universo mude por você? Essa é a verdade. Você só vai ficar rico quando parar de proteger quem você sempre foi e decidir quem você quer ser a partir de agora. É desconfortável? Sim, mas o desconforto de crescer é sempre menor que a dor de permanecer no mesmo lugar. Você nasceu para prosperar. Nasceu com dons, talentos, ideias, força, capacidade. Mas enquanto continuar dizendo, esse é meu jeito, não tenho tempo, não sei como, depois eu vejo, você está matando seus próprios milagres. Você quer que Deus faça algo por você, mas Ele está esperando que você faça algo que nunca fez. Está esperando que você pare. Pare de ser a mesma pessoa de ontem. Pare de repetir os mesmos padrões. Pare de se esconder atrás da personalidade antiga. Você só vai ficar rico quando parar de ser a semente que se recusa a romper a casca. Porque a casca protege, mas também limita. E toda semente precisa morrer como semente para nascer como árvore. Você está pronto para morrer para o velho eu? Porque só assim a nova versão, rica, forte, próspera e abundante, vai florescer. Quando você parar, o dinheiro vai começar. Agora que você entendeu tudo o que vem te bloqueando até aqui, chegou o momento da virada. E ela começa com uma simples, porém profunda decisão: parar. Parar de insistir em ser quem não enriquece. Parar de manter os hábitos, os medos, os vícios mentais e emocionais que atrasam sua vida. Napoleon Hill dizia: se você não conquistar a si mesmo, jamais conquistará coisa alguma. E a verdade é que a maioria das pessoas está lutando contra o mundo externo, quando deveria estar vencendo batalhas dentro de si. Por isso, vivem cansadas, frustradas, com aquela sensação de que algo maior as espera, mas que nunca chega. E sabe por quê? Porque ainda não pararam. Pare de culpar os outros. Pare de se apegar à falta. Pare de esperar por aprovação. Pare de pensar pequeno. Pare de adiar. Pare de tentar mudar sem se transformar. A transformação começa com um basta, um grito silencioso da alma que diz: chega. Chega de repetir a mesma vida e esperar um resultado diferente. Chega de viver como se o dinheiro fosse um inimigo, um mistério ou um milagre impossível. Deus não te criou para viver preso em dívidas, ansiedade e escassez. Ele te criou com potencial, criatividade, sabedoria e conexão direta com a fonte de toda a abundância. Mas essa fonte só jorra quando você se alinha com ela. E o alinhamento exige que você pare. Pare de correr atrás e comece a atrair. Pare de duvidar e comece a declarar. Pare de sobreviver e comece a cocriar. Pare de se esconder atrás da desculpa de que não é sua hora, quando a hora sempre foi agora. Eu dizia que o desejo ardente, quando aliado à fé e à ação persistente, se transforma em ouro. Mas isso não acontece com quem está dividido, com quem quer prosperar sem abrir mão do velho eu, com quem quer subir de nível carregando tudo que o prende no chão.
Você só vai ficar rico quando parar de resistir ao novo, de justificar o velho e de rejeitar o que o universo está tentando te entregar. A partir de hoje, declare: eu paro de pensar como pobre. Eu paro de repetir os erros que me trouxeram até aqui. Eu paro de vibrar medo e começo a vibrar fé. Eu paro de esperar e começo a agir. E não apenas declare. Viva isso. Prove ao universo com suas atitudes que você está pronto, que você entendeu, que você está disposto a parar de ser quem não prospera, para se tornar quem nasceu para vencer. Você não precisa de mais um curso, não precisa de mais uma promessa, não precisa de mais uma chance. Você precisa parar. Parar de ignorar a voz dentro de você que diz: você foi feito para mais. A riqueza já existe no plano espiritual. O que falta é você alinhar sua mente, sua vibração, suas decisões com essa realidade. E isso começa quando você para tudo o que te mantém longe dela. Então, olhe nos seus próprios olhos, no espelho, hoje, e diga: a partir de agora, eu paro. E nesse parar, você vai ver o fluxo começar, porque o universo só começa quando você para o que está travando. Se essa mensagem falou com você, comente aqui. O que você vai parar de fazer a partir de hoje para se tornar verdadeiramente próspero? E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal, porque esse é só o começo de uma transformação que pode mudar tudo. Você já percebeu que a maioria das pessoas vive esperando por um milagre, mas se recusa a mudar 1 milímetro da própria rotina? Que todos querem ganhar mais, mas continuam pensando da mesma forma, repetindo os mesmos hábitos, alimentando os mesmos medos. Pois é exatamente por isso que a maioria nunca alcança a riqueza. E você precisa entender agora, de uma vez por todas: você só vai ficar rico quando parar de fazer tudo o que sempre fez para continuar pobre. E talvez o mais difícil não seja aprender o que fazer. O mais difícil seja parar o que te destrói em silêncio todos os dias. Napoleon Hill passou mais de 25 anos entrevistando as mentes mais ricas da história, como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e tantos outros. E uma coisa ficou clara: a riqueza não é sobre esforço físico, mas sobre alinhamento mental e emocional com a abundância. E isso exige uma faxina interna, uma limpeza radical na mente, um rompimento com a identidade antiga. Porque enquanto você continuar agindo como quem teme o dinheiro, julga os ricos, reclama das contas, se sente injustiçado, se sabota com procrastinação e se esconde atrás de desculpas espirituais ou morais, o dinheiro vai continuar escapando pelos seus dedos. Você diz que quer atrair prosperidade, mas a sua vibração é de medo. Você diz que quer paz financeira, mas vive em guerra com a realidade. Você diz que tem fé, mas sua postura mostra ansiedade. E o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é. E o que você é revelado pelas decisões que toma em silêncio, pelos pensamentos que repete sem perceber, pelos comportamentos que protege como se fossem verdades absolutas. Você quer mudar sua vida? Então pare agora. Pare de achar normal viver no limite. Pare de achar que boleto vencido é parte da vida. Pare de rir da própria desgraça financeira como se fosse engraçado. Pare de repetir que rico é quem tem saúde, enquanto falta remédio em casa. Pare de romantizar a luta. Pare de bater no peito com orgulho de dizer que está na correria, como se isso fosse medalha. Correria não é prosperidade. Correria é desorganização, é distração, é sobrevivência disfarçada de esforço. Os ricos não correm, eles caminham em direção à clareza. E a clareza começa quando você para de viver no piloto automático e começa a questionar: por que eu ainda não enriqueci? O que dentro de mim está impedindo a prosperidade de entrar? Quais comportamentos preciso eliminar agora mesmo? Porque a verdade é que o seu progresso está escondido depois daquilo que você ainda se recusa a parar.
Pare de pedir permissão para prosperar. Pare de esperar o aval da família, dos amigos, do chefe, do governo. Pare de dar poder a quem nunca investiu um centavo em você. Pare de se importar com a opinião de quem não constrói nada. Pare de conversar com quem não quer crescer. Pare de se alimentar de conteúdo que te diminui. Pare de seguir páginas que reforçam escassez. Pare de rir de vídeos que zombam da riqueza, que tratam dinheiro como piada, que repetem que isso não é para você. Isso é veneno. É sutil, mas entra. A cada risadinha irônica, você está se programando para permanecer pequeno. Você quer sair da escassez? Então pare de alimentar a escassez com sua atenção. Energia flui para onde sua atenção vai. Se você só foca em problema, dívida, crise, injustiça, então o universo entende que é isso que você quer experienciar mais. Mude o foco, comece a enxergar oportunidades onde os outros veem limites. Comece a agradecer o pouco como se fosse muito. Comece a pensar em termos de semente e não de escassez. Cada centavo que entra é um sinal de que há fluxo. Celebre, agradeça, multiplique com a sua fé. Pare de amaldiçoar o dinheiro. Pare de dizer que ele é sujo, difícil, traiçoeiro. O dinheiro é neutro, é como a eletricidade. Tanto pode acender uma lâmpada quanto queimar uma casa. Depende de como você usa. E o dinheiro sempre vai para quem está mais disposto a recebê-lo com inteligência, intenção e propósito. Enquanto você continuar tratando o dinheiro como um problema, ele vai te evitar. Mas quando você tratá-lo como uma ferramenta para realizar sua missão de vida, ele virá. Napoleon Hill dizia que a fé é o estado mais poderoso da mente humana. Mas não basta dizer que acredita. Fé verdadeira se manifesta nas atitudes. Fé é comprar o curso mesmo sem saber como vai terminar de pagar. Fé é começar o projeto sem saber como vai dar certo. Fé é agir como se já tivesse recebido, mesmo com o extrato negativo. Fé é vibrar como rico, mesmo quando a carteira está vazia, porque você sabe que o campo invisível está trabalhando a seu favor. Fé é parar de se mover pelo medo e começar a se mover pelo propósito. Você quer riqueza? Então pare de agir como quem tem medo de ser rico. Pare de achar que vai perder amigos, que vai ser criticado, que vão te chamar de ganancioso. Essas vozes só existem porque você ainda está preso ao passado. E o passado não tem poder se você decidir se desligar dele agora. Pare de carregar culpa por querer mais. Deus nunca te criou para viver no mínimo. Ele te fez imagem e semelhança dele. E o Deus que te criou não é pobre, escasso, limitado ou quebrado. Ele é dono do ouro e da prata. E se você é filho, tem direito à herança, mas só se parar de agir como servo do medo. Você só vai ficar rico quando parar de proteger sua velha identidade. A que te diz, não posso, não consigo, não sei, não mereço. Essa identidade é mentirosa. Foi construída com base no que te disseram, não no que Deus planejou. Quando você nasceu, veio com um potencial infinito, mas ao longo dos anos as experiências foram te programando para aceitar menos do que merece. Agora é hora de reprogramar. Pare de repetir a história que te prende. Você não é sua infância, não é o trauma, não é a dívida, não é o erro. Você é o que decide ser a partir de agora. Cada segundo é uma chance de recriar seu destino. Mas você só muda o destino quando para de caminhar na direção errada. Então pare. Hoje. Agora. Esse é o seu ponto de virada. Você pode sentir um desconforto nesse momento. Uma mistura de medo com excitação. Isso é normal. É o velho eu tentando te puxar de volta. Mas agora você sabe. Agora você tem consciência. E consciência é responsabilidade. A partir do momento em que você sabe, não pode mais fingir que não sabe. E se continuar se sabotando depois disso, a dor será ainda maior.
porque você viu a saída, mas escolheu ficar na cela. Escolha sair. Pare de dizer um dia eu faço. Pare de prometer que quando melhorar eu mudo. Não vai melhorar enquanto você não mudar. A vida não responde à espera, responde à decisão. E a sua vida pode mudar completamente nos próximos 90 dias. Você pode dobrar sua renda, pode fechar contratos, criar negócios, atrair oportunidades que nunca imaginou. Mas isso não começa com sorte. Começa com uma parada consciente. Parar de fugir, parar de mentir para si mesmo, parar de se contentar com pouco. Agora que você sabe o que precisa parar, escreva isso em algum lugar. Declare publicamente, comente aqui. Hoje eu paro de fazer o que me sabota e começo a viver o que me transforma. Essa declaração não é mágica, mas é simbólica. E o universo responde aos símbolos, aos gestos, à fé colocada em ação. Você nasceu para prosperar, mas precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre parar. Parar de fazer o que sempre fez. Parar de repetir o que te mantém no mesmo lugar. Parar de duvidar que é possível. Porque quando você para o que está travando, o que estava travado começa a fluir.